Olá pessoal, hoje a gente vai ver produto misto. Se a gente já conhece produto vetorial e produto escalar, se a gente já sabe calcular, nada mais é do que você fazer um misto desses dois, ou seja, definir usando as duas operações ao mesmo tempo. Então, para isso a gente vai precisar de três vetores. Então, nesse caso aqui, chama-se produto misto dos vetores UV e W. Essa vai ser a notação. UV e W entre colchetes. Então, quem vai ser esse número? É simplesmente o produto vetorial entre os dois primeiros e a resultante faz um escalar com o terceiro vetor. Então, se a gente sabe calcular o produto vetorial e um produto escalar, aí nós já sabemos, no caso aqui, calcular o que é um produto misto. Ok? Então, você primeiramente calcula o produto vetorial e em seguida o produto escalar. Porque não pode ser ao contrário. Ou seja, você não pode calcular o produto escalar aqui porque vai dar um número. Aí não tem como você fazer o produto entre um vetor e um número. Tá? O produto vetorial. Então, nesse caso aqui, não precisa parênteses. A gente tem que saber que o que prevalece é o produto vetorial. Também tem uma outra forma da gente calcular esse mesmo valor aqui. É você trocar a ordem, que o resultado vai dar o mesmo. Então, pode também ser definido o produto misto entre UV e W, colocando o produto vetorial entre V e W, e o escalar seria entre U e essa resultante. Fazendo os cálculos, o resultado é o mesmo. Então, pode ser feita a definição de forma igual. Então, se algum livro disser que o produto misto entre dois vetores é esta forma ou esta, pode ser tratado de forma igual. Então, vamos passar para, vamos dizer assim, a gente sabe calcular, né? Isso aqui, os dois produtos, vetorial e misto. Mas existe uma forma prática para a gente calcular também, usando determinante. Então, vamos colocar aqui uma proposição, né? Então, a base JK, mas especificamente vamos calcular o que? O produto misto. Então, vamos olhar, dado três vetores UV e W, o produto misto de UV e W pode ser determinado por, assim, dessa forma. Um determinante de ordem 3, onde na primeira linha você coloca as coordenadas do primeiro vetor, no caso de U, na segunda linha do segundo vetor e as coordenadas do terceiro vetor na terceira linha. Calculo o determinante, visto que o produto misto vai dar um número, então esse resultado aqui é equivalente. Então talvez seja mais prático calcular o quê? Calcular através do determinante. Vamos fazer um exemplo para a gente verificar, né, essa diferença de se calcular pela definição e se calcular por esta outra, por esse dispositivo aqui, tá? Usando determinante. Então, nós temos aqui um exemplo. Calcule o produto misto de UV e W. No caso aqui, vamos fazer o que primeiramente? Usando a definição. Certo? Então, o produto misto de UV e W é o produto vetorial de U por V e a resultante faz escalar por W. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? O produto aqui, produto vetorial de U por V. Então, na segunda linha você coloca o primeiro vetor e na terceira linha coloca o segundo vetor. Ok? E aí vai lembrar, ó, descendo aqui, você multiplica e soma. Subindo aqui a diagonal secundária, você vai lá e multiplica e subtrai. Então, vai ficar assim, né? Já colocando na forma na forma analítica. Ou seja, multiplicando aqui, ó, I vai dar 2, está aqui. E onde é que está o outro I? Está bem aqui, né? Então, descendo aqui, menos 0. Aqui é as coordenadas do J, né? Coeficiente do J. Descendo aqui dá 0. E J aqui é subindo aqui, menos 5. Em relação ao K, descendo aqui dá 15. Em relação ao K, aqui, subindo aqui, daria menos 4. Trocando o sinal, mais 4. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos o produto vetorial na forma analítica, 2 menos 5, 19. Qual é o próximo passo? Ora, é só finalizar, fazer o produto escalar com W. Nesse caso aqui, vai ficar assim, né? Retomando a fórmula, então nós temos aqui. Então, é 2 vezes 1,
menos 5 vezes 1 e 19 vezes menos 1. Então, nesse caso aqui, vai ficar desta forma aqui. E fazendo a devida operação, aqui vai dar menos 24 mais 2, menos 22. Certo? Então, esse é o cálculo do produto misto através da definição. Tá? Vamos ver um outro método aqui? Qual seria o outro método? Usando aquela proposição que foi colocada na sequência, que é justamente o quê? Através de determinante já usando todos os 3 vetores. Então, nesse caso aqui, nós temos, né, o primeiro vetor, ó, o V e W, U aqui, primeira linha, V na segunda e W na terceira. Necessariamente nesta ordem. E aí você vai lá e faz, né? Ó. Descendo aqui dá quanto? Dá menos 15. Vamos verificar aqui, ó. Descendo aqui. Descendo aqui vai dar 2. Ó, tem um 0 descendo aqui, então vai dar menos 0. Subindo aqui dá menos 0. Subindo aqui pegando o 5 dá menos 4. E subindo aqui pegando esses dois aqui vai dar menos 4. Ok? Então, fazendo essa somatória aqui, você observa menos 15 com menos 5 aqui vai dar menos 20. 2 menos 4 dá menos 2, então vai dar menos 22. Lógico, tem que dar o mesmo resultado, visto que é uma outra forma apenas de se calcular. Então, sugestão, procurar fazer através de determinante o produto misto aqui. Agora vamos para a interpretação geométrica de produto misto. Então, primeiramente, antes da gente chegar lá, uma relação matemática do produto misto, para que serve, vamos só tentar calcular o volume desse prisma aqui, ou seja, dado 3 vetores U, V e W, calculemos o volume do prisma, não, do paralelepípedo, tá? Mais especificamente, paralelepípedo. Normalmente a gente conhece assim um tijolo, né? Uma peça assim, só que os ângulos são todos iguais a 90, então eu coloquei o mais genérico possível, que tá, esse ângulo aqui não necessariamente é 90, tá? Esse aqui também não forma 90 com esse plano, tá bom? Então nós temos o seguinte, tá? Então calculemos o volume do paralelepípedo formado por esses vetores, tá bom? Só falta aqui eu completar essa figura colocando um ângulo bem aqui, tá? O ângulo, deixa eu colocar aqui pode ser em vermelho aqui, tá? Então, este ângulo bem aqui, tá? Que forma este vetor W aqui. Opa, ficou preto, vai ficar preto mesmo. Vou chamar de θ, tá bom? Então, vai ficar esse ângulo θ bem aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Por geometria espacial. É a área da base vezes a altura. Né? Área da base vezes a altura. Então essa é a fórmula. Vamos ver aqui, área da base vezes a altura. Ok? Área da base. Então a base é esta e a altura, no caso aqui, a gente já tem que tomar cuidado, tá? A altura não é o tamanho do vetor V. É a distância entre essa face de cima e a face de baixo, que eu coloquei bem aqui, esse H bem aqui. Tá bom? Ou a distância entre esses dois planos, onde está a face de cima e a face de baixo. Então, vamos lá calcular primeiro quem? A área da base aqui, a área da base. Depois a gente vai atrás da altura desse paralelepípedo. Tudo bem? Então, volume, área da base vezes a altura. Então, no caso aqui, vamos lá através da área da base. No caso aqui, a gente vai, lógico, procurar trabalhar tudo com o quê? Álgebra vetorial. Então, na álgebra vetorial, a gente sabe que a área de um paralelogramo tem uma fórmula. É equivalente à norma do produto vetorial entre os dois vetores que formam esse paralelogramo. Ok? Então, a área da base é a norma do produto vetorial dos vetores que formam esse paralelogramo. Então, a norma de U vetorial V. Ok? Então, vai ficar aqui guardado, né, a base. Falta a gente ir para onde? Para a altura. A altura. E agora, o que a gente consegue observar? A altura, se a gente for prestar atenção, essa altura ela é ortogonal à base. Ortogonal à base, forma 90 graus com a base. Se forma 90 graus com a base,
eu tenho que saber que a altura, pelo menos o tamanho, tá? A direção da altura é ortogonal à base. Aí a pergunta é, mas eu conheço algum vetor, então, que é ortogonal à base? Pois é. Então é isso que a gente tem que lembrar o quê? De produto vetorial. Quando eu faço o produto vetorial de U por V, vai dar um vetor, certo? Que forma 90 graus com U e V. Então esse vetor aqui, ó, o vetorial V, ele é paralelo a essa reta que passa pela altura do paralelepípedo, certo? Então a altura ela tem a ver com o produto vetorial de U por V. Tem a ver, ou seja, esse tamanho aqui vai ser tamanho de um certo vetor que tem a direção deste cara aqui, a direção dele, tá? Se eu souber que esse U vetorial V é esse tamanho, aí está resolvido o problema, mas é muito provável que não seja. Mas tem que ficar claro que a direção da altura ela é paralela à direção, tá, do U vetorial V, ok? Então vamos lá fazer isso daí. Então vamos fazer assim, tá? Então, ok? Então, olhando esse triângulo bem aqui, ó, este triângulo, tá? Já foi colocado aqui direto. Então, o que eu conheço nesse triângulo? Primeiro, aqui forma 90 graus. Esse ângulo que eu vou chamar de θ. Eu estou querendo esse cateto aqui. Em relação a esse θ, é um cateto adjacente. Por que eu estou pegando esse ângulo aqui? Porque eu estou olhando já para este vetor, o vetorial V, que tem esta direção. Então, eu teria este vetor aqui, o vetorial V, e esse vetor W aqui, que eu ainda não utilizei para calcular o volume. Tá? Então, neste triângulo aqui, existe uma relação matemática, qual que é? Entre dois lados de um triângulo e o ângulo, certo? Qual que é a fórmula? Que no caso aqui é um cateto adjacente e aqui no caso é a hipotenusa, tá? Então nesse caso aqui, né, a fórmula, vou colocar aqui do lado, ficaria assim, né? A fórmula, deixa eu mudar de cor. Então no caso aqui nós temos aqui ao lado, tá? Quando você usa hipotenusa com o cateto adjacente, então é cosseno. Então cosseno do ângulo θ sempre vai ser igual a quanto? Cateto adjacente, certo? Tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É a altura. E quem é, aqui ó, cateto adjacente é esse tamanho. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa do triângulo é o tamanho do vetor W. Então, no caso aqui é a norma de W. A norma de W. Certo? Aí pronto. Você desenvolve aqui, isola H, meio pelos extremos. Então, vai dar o H igual a norma de W vezes o cosseno do ângulo. Tá? Alguém vai perguntar, mas por que foi colocado aqui o ângulo, né? Tá? O módulo aqui, né? Então, na sequência aqui, tá? A gente já faz um comentário, mas em princípio não tem esse módulo, ok? Então a gente vai usar, tá? Vou colocar aqui na fórmula que o H simplesmente vai ser, de acordo com esse desenho, a norma de W, tá? Norma de W e o cosseno do ângulo θ, tá bom? Seria isso daqui, tá? Bem, então essa seria a fórmula. Só que é o detalhe, tá? Esse W, em relação a U e a V, você não sabe, entre aspas, se está para cima do paralelepípedo ou ele poderia estar para baixo. Então, essa figura poderia estar de cabeça para baixo, ok? E o produto vetorial estaria para cima, Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui é o ângulo formado entre W e, no caso aqui, o produto vetorial. Então, é esse o motivo da gente colocar logo direto o módulo. Porque se, por exemplo, tá, o W está para baixo, e aí nós teríamos, por exemplo, o vetorial V para cima, então a altura estaria aqui embaixo, o vetorial V para cima, e esse ângulo não seria esse, seria um ângulo maior aqui, ó, tá? Chamado de
suplementar, que forma 180 graus. Ou seja, o módulo do cosseno daria o mesmo valor. Porque, por exemplo, quando eu tenho cosseno de θ e o cosseno de θ de 180 menos θ, o valor, a relação que existe entre eles é o sinal negativo. Tá? Então, nesse caso aqui, a altura, para que a gente sempre pegue um valor positivo aqui, para a gente não precisar analisar, opa, será se o nosso W está para cima ou está para baixo? Para a gente não fazer nenhum tipo de análise, a gente já coloca um módulo aqui, a gente já sabe que o valor da altura sempre vai dar um valor positivo. Porque se a gente não colocar o módulo, pode ser que a gente pegue um ângulo maior do que 180 graus e vai dar negativo e não vai dar altura. Tá? Então, esse é o motivo da gente trabalhar aqui, cosseno de θ, o módulo dele. Tá bom? Então, no caso aqui, para dar continuidade, vamos lá. Né? Então, vai ficar assim. Né? O vetor, no caso aqui, o volume. Então, substituindo aqui, ó, a área da base é esse valor. Substituindo aqui. Vezes a altura. A altura a gente acabou de encontrar. Então, nós temos esta fórmula aqui. Tá? Então, vale lembrar que a norma vai dar um número positivo, essa outra norma vai dar um número positivo e esse módulo também vai dar um número positivo, considerando 3 vetores linearmente independentes. Tá? Okay? Então, no caso aqui, a gente sabe que a gente pode pegar esse módulo, a gente pode colocar para cá para fora. Por quê? Fazendo o cálculo de tudo isso, por mais que se der positivo ou negativo, com o módulo então vai dar sempre positivo. Tá bom? Então, o próximo passo eu vou pegar e fazer isso aqui. Tá? Colocar só o módulo lá para fora. Foi isso que eu fiz. Tá bom? E aí vem a pergunta. Né? Vou colocar aqui, mudar de cor. Tá? Vamos relembrar aqui a definição de quem? De produto vetorial. Qual é a definição de produto vetorial? Vamos verificar aqui? Então, vou colocar aqui. Só que aqui eu vou pegar produto vetorial, não. É produto escalar, tá, pessoal? Então, vamos ver. Eu tenho um vetor A escalar B, certo? Igual, quanto é que vai dar o produto escalar entre A e B? Usando o quê? Usando a definição. Se esses dois vetores A e B são linearmente independentes, não são paralelos. Você vai lá e faz assim, ó. Coloca aqui, quem? A norma de A, ok? Vezes a norma de B, vezes, aí eu vou colocar aqui, ó, o cosseno do ângulo, eu vou chamar de alfa, tá? Que é o ângulo entre A e B, ok? Então tá. Então, a partir do momento em que eu tenho, olhando somente esse lado aqui, ó, somente esse lado, tá? Toma cuidado aqui. Se eu tiver um ângulo entre dois vetores, o cosseno dele e multiplicar as normas dos dois vetores, isso daqui eu substituo por produto escalar de A por B. Ok? Então, quando que eu substituo uma certa expressão pelo produto escalar de A por B? Quando eu tenho a norma do A, a norma do B e o ângulo, o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos olhar para cá? Aqui eu tenho um certo vetor, que pode ser o A, tudo bem. Aqui eu tenho um W, que seria o B. Então, dado dois vetores, esse vetor aqui, o vetorial V e o W. Aí eu tenho aqui, ó, o produto entre eles. Se o cosseno do ângulo, esse θ, for entre este vetor e o W, aí nós podemos substituir tudo isso pelo produto escalar entre este primeiro vetor, que seria o A, e o segundo vetor, que seria o B. Basta que agora esse θ seja o ângulo entre eles. E se a gente for observar aqui, ó, este ângulo entre W e o vetor, quem? O vetorial V. Por mais que você coloque o W para cá, o ângulo vai ser sempre o ângulo θ que vai dar entre W e quem? E o vetorial V. Não importa, no caso aqui, se o W está para cima ou para baixo. O produto vetorial é sempre esse, mas o ângulo, por mais que seja maior do que 180 graus ou menor, não importa.
o ângulo dado aqui, θ, é sempre esse u vetorial v e o vetor w. Então, eu posso substituir toda essa expressão aqui, similar a essa, substituir por essa expressão, ou por esse aqui, escalar w. Então, no caso aqui, vai ficar assim, ó. O módulo do u vetorial v escalar w. Mas o que é esse daqui que a gente conhece? Ó, é o produto misto entre u, v e w. Ou seja, o volume de um paralelepípedo qualquer, formado por 3 vetores, é só você calcular o produto misto e no final o módulo desse valor. Então, a fórmula vai ficar assim. O volume de um paralelepípedo é o módulo do produto misto formado pelos vetores que são as arestas desse paralelepípedo. Ok? Então, vai ficar aqui esta fórmula para determinar o volume de qualquer paralelepípedo.